Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Papeando a Palavra, hoje com a presença do meu amigo Vinícius Couto, né, este homem de Deus que é usado pelo Senhor para organizar excelentes obras literárias, escrever excelentes obras literárias, que é de edificação muito e muito grande para a galera de um lado arminiano e não para a galera do lado calvinista. Brincadeira para você que está nos assistindo, nos ouvindo. É uma bênção para os dois. Precisamos ter esse equilíbrio de ler de tudo, porque Cristo é tudo em todos. E hoje aqui não é o Rafael Silva que está participando, mas sim o Projota, né? É só aqui para deixar bem claro para a galera aqui que o porquê da brincadeira, que tem um pessoal que está mandando mensagem na internet quando viu o Papel na Palavra, e vê, poxa, é o Projota que está apresentando um negócio e usando um nome diferente. Não, meu nome é Rafael, não tenho nada a ver com esse cara. Talvez a barba pareça um pouquinho, o cabelo também, mas é outra pessoa completamente diferente. Então, o Pai na Palavra de hoje vai ficar excelente, você pode ter certeza disso. Fique aqui até o final, meu irmão, minha irmã. Mas eu não posso esquecer de deixar aquele recadinho para você. Inscreva-se aqui no canal, curta o vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com a galera da sua igreja. Vamos ajudar esse vídeo chegar a mais pessoas, né, aumentando o alcance. E também dê uma atenção para os links que estarão aqui na descrição, né, os links de apoio. Como todo papeando eu passo para vocês, o time aqui aumentou. Né, eu sou o único que apareço aqui, vou botar o termo carioca, né, se falar o que está botando a cara a tapa, para poder estar participando do Papiano. Tem uma galera que está ali trabalhando pelos bastidores, ajudando na vinheta. E esse Papiano a Palavra, você que está assistindo, você já vai ver que a vinheta está diferente, ela tem ali uma referência ao universo nerd, né? Uma pequena comparação com a vinheta da Marvel, porque, para quem me conhece, sabe que eu sou apaixonado por essa série de super-heróis. Então, tudo isso só acontece por conta do seu apoio, você que está apoiando, muito obrigado. E como você me conhece, sabe como é que a gente funciona. A gente aqui não está te pedindo nenhum valor específico, mas aquilo que Deus tocar no seu coração será muito bem-vindo para a gente ajudar a manter esse canal. E para você que nos ouve também através do Spotify, muito obrigado por ter chegado e fique até o final. Pastorzão, né, a gente está tendo nosso primeiro contato pessoalmente, entre aspas, aqui no dia de hoje, né? E tem uma galera que eu acredito que ainda não conhece o senhor. Então, se apresenta aí, pessoal, fala um pouquinho da sua vida. Bom, primeiramente aí uma saudação para todos vocês, né, que nos acompanham. Cumprimento vocês aí com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer poder participar aqui dessa programação. E nasci no Rio de Janeiro, morei lá até mais ou menos os 9 anos de idade, né? Depois me mudei com a minha família para o interior de Minas Gerais. A gente se mudou lá por causa da violência, né? A nossa região estava muito violenta. Morava em Campo Grande, na capital aí, na Grande Rio. E quando a gente foi para Minas Gerais, cidade bem pacata, bem interiorana, mais ou menos ali, hoje tem aproximadamente 25 mil habitantes, cidade bem pequenininha, e foi naquele ambiente ali que eu cresci com a minha família, né? Tenho mais 2 irmãos, e foi onde, de certa maneira, ali meus pais foram construindo, né, um pouco desse ser humano aqui que está conversando com vocês. Cidade bacana, muito boa para morar, e foi lá também que eu tive, né, a minha experiência ali com o Senhor, né, minha experiência com Deus. Se deu ainda na minha juventude, né, mais início aí da minha juventude, por volta aí dos 18 para 19 anos. Meu pai passou por uma fase assim mais complicada, ficou desempregado. Quando a gente se mudou para Minas, ele continuava trabalhando no Rio de Janeiro. Ele vinha para casa todo fim de semana e teve uma fase, né, essas fases de crise aí que a gente sempre acaba passando aí pelo mundo, né, essas crises econômicas. Ele acabou sendo demitido e demorou muito tempo a se recolocar no mercado, né? Então, esse muito tempo foi muito tempo mesmo. Foram 3 anos, para vocês terem ideia, né? E nesse tempo, mais ou menos aí 1 ano depois da demissão dele, é que ele começou a ir na igreja. Começou ele, a minha mãe,
meus irmãos também começaram aí, né? Primeiro eles procuraram assim várias outras alternativas, né? Foram várias religiões, religiões espíritas, religiões de outra natureza, mas finalmente, né, mais ou menos aí um ano depois desse período aí de desemprego, ele começou a frequentar uma igreja evangélica, uma Assembleia de Deus, e eu ficava debochando, ficava zoando. Na época eu gostava muito de hip hop, fazia programa na rádio, né, inclusive, andava na cidade com aquelas roupas bem grandona, bem largona, né? Então, então para mim assim era impensável eu ir para uma igreja evangélica, principalmente uma Assembleia de Deus, né? Que no interior assim tem aquela coisa de uso e costume ainda muito forte. Então era impensável, era inimaginável para mim fazer parte de uma comunidade dessa. Então eu zoava muito meus pais, meus irmãos, tal. Foi uma fase bem complicada, já estava também alguns anos, né, sem conversar com meu pai, sem conversar com o meu irmão do meio. Acho que um pouco dessa, digamos assim, revolta, né, da fase de adolescência e juventude, mas por outro lado também, acho que esse momento, né, que a gente estava vivendo, todo mundo dentro de casa, desempregado, faltando tudo, né? E aí ficamos aí nesse ambiente muito tóxico, esse ambiente muito ruim. Eles começaram a ir para a igreja mais ou menos um ano depois que eles já estavam firmes ali, né, buscando a Deus e tal. Foi o momento que eu tive ali a chamada de Deus, essa vocação de Deus para vir para a presença dele. E aconteceu de uma maneira assim também muito peculiar, né? Eu jamais imaginaria que que seria dessa maneira. Eu nessa fase assim muito de revolta, né? Eu não queria mais ficar levando desaforo para casa, queria enfrentar todo mundo, queria enfrentar qualquer pessoa. Eu me lembro um dia, eu emprestei um CD para um rapaz, né? E o rapaz não me devolveu o CD, eu fiquei muito zangado com ele. Tinha brigado com a namorada nesse dia, que hoje é minha esposa até. Tinha brigado com a namorada, estava meio revoltado, meio querendo descontar minha raiva em alguém. E vi esse rapaz dentro de um bar e pensei, é hoje. Chamei o rapaz, né? Falei, eu quero meu CD de volta, não sei o quê. E o rapaz, não, eu vendi o CD, não tenho mais. Aí eu fiquei muito bravo com ele. A gente Caramba. bateu boca, uma outra pessoa entrou na briga. Briga de bater boca, né? Não, graças a Deus não saiu disso. Mas aí entrou outra pessoa no meio da confusão, falando: se você brigar, porque ele vai brigar comigo também. E eu, aquela coisa, né, querendo enfrentar todo mundo. Falei, tá bom, então tô aqui, já dei um passo para frente. E como eu sou grandão, né, tenho 1,90 m, acho que o cara Intimida. ficou intimidado na hora, mas ali ficou no bate-boca. No outro dia, eu fui buscar minha namorada na escola e imaginei que eles fossem me cercar, né? E me cercaram mesmo. Tinha uma Caramba. turminha, um grupinho, né? E esse cara, inclusive, que disse que estava entrando no meio da confusão, tal, estava até armado, né? Estava até com revólver, e tal, e veio me ameaçar, né? Falando, você disse isso, disse aquilo, e mostrou a arma, né? Eu falei, olha, tô aqui no mundo é para morrer mesmo, não sei o quê. Coisa de maluco, né? Coisa de maluco. Jamais eu faria uma coisa dessa hoje. Imagino. Mas aí e ficou aquele bate-boca. Aí entrou uma outra pessoa no meio da confusão que viu o que estava acontecendo e falou: não, eu conheço o fulano de tal aqui, ele é gente boa, conheço o Vinícius, é gente boa também, não vamos brigar não, vamos conversar. E aí esse rapaz que estava armado, né, drogado também, falou: não, então tá bom, então a partir de hoje você é meu amigo. Eu falei: você não é meu amigo não, nem te conheço. Aí ele me ameaçou mais, então a partir de hoje você é meu inimigo, você se cuida, não sei o quê. Graças a Deus ficou só nisso, né, para resumir aí a ópera, Uhum. ficou só nisso. E aí eu fui embora para casa. Só que nesse trajeto, né, daquela confusão ali perto daquele bar para a casa dos meus pais, ali naquele momento Deus já estava tocando muito no meu coração, vinha falando comigo, né? Mostrando, é isso que você quer para a tua vida? Esse desgosto que você quer dar para os seus pais? Porque, poxa, o cara que não tem nada a perder ali numa hora dessa, tá sob efeito de droga ainda por cima, para ele não é nada, né? Sacar a arma ali e me dar um tiro. Verdade. E eu fui pensando nisso, sabe? Essa coisa de desafiar, querer falar muito e tal. Já tinha feito outras coisas parecidas um pouco antes, enfim. E nesse trajeto para casa, isso foi mexendo comigo, sabe? Foi falando muito ali no meu coração.
E aí depois eu tive uma discussão com a namorada, a gente ficou uns dias sem se ver, aquela coisa de briguinha de namorado, né? Se ela quiser, ela me procura. Do outro lado, ela também pensando a mesma coisa, né? Se ele quiser, ele me procura. O orgulho ali reinando. Exatamente. E aí foi nesse contexto aí que a minha mãe um dia me chamou para ir na igreja. E aí meu pai desempregado. Eu também não estava empregado. Já tinha terminado o ensino médio. Não tinha o que fazer. À toa. Falei, eu vou na igreja. Vou lá para passar o tempo. Não tenho o que fazer mesmo, vou na igreja. Aí fui na igreja. Uma Assembleia de Deus. Ouvi a mensagem, né? Gostei muito do que foi ministrado naquele dia. Quebrou meus paradigmas, né? Porque eu imaginava uma coisa completamente diferente. Imaginava que eu nem seria bem recebido, né? Que eu andava bem rapper, né? Bem com as roupas diferentes, né? Que não era uma coisa muito comum para a cidade que eu morava, entendeu? Que é outra situação importante de comentar. Uma cidadezinha pequenininha, né? Quem que andava assim? Eu. Não tinha mais ninguém lá, né? Que usava assim um estilo de roupa mais despojado e tal, né? Tinha um pessoal outro às vezes do funk e tal, mas era outro estilo de roupa. Então comigo eu imaginava que eu não seria bem recebido e tal. Quando eu cheguei lá, fui bem recebido, a mensagem tocou no meu coração, aquilo me agradou, me deu vontade de voltar, né? Voltei numa outra ocasião, sempre aquela ideia do mineiro, né, que vai comendo quieto, que vai meio desconfiado. Então eu fui nesse sentido. Fui uma vez, gostei. Eu vou outra, fui meio desconfiado, ouvindo, atento, prestando atenção, gostei de novo. E aí comecei aí toda quarta-feira. Toda quarta-feira tinha culto, eu ia toda quarta-feira. As quintas-feiras tinha um culto cada semana na casa de uma pessoa. E calhou de ser feito um culto na casa de um dos pastores auxiliares da igreja lá, que era pertinho da casa do meu pai. Era assim, um quarteirão. Falei, eu vou lá. E nessa época eu já estava sem conversar com meu pai, sem conversar com meu irmão, né? Eu estava 3 anos sem conversar com meu pai, 3 anos e meio sem conversar com meu irmão. Fui. E eles também foram. Também foram no culto. Então imagina, né? Aquela situação, culto acontecendo, rolando ali, e eu, com esses aqui eu não falo. Destacadão no canto. E aí terminou o culto, né? O pastor fez ali pregou uma mensagem muito simples. Aliás, né? Esse é um ponto que eu gosto às vezes de enfatizar, porque ele era realmente super simples, né? Analfabeto, não sabia nem ler. Alguém que lia para ele o texto bíblico e depois ele ia falando, né, em cima do texto. Uma pessoa assim muito simples mesmo. Mas quando ele terminou ali o apelo, Deus falou tanto comigo, né? Quando ele terminou a mensagem, ele fez um apelo e eu resolvi ali naquele momento entregar minha vida para Jesus. E aí foi ali que a coisa começou a mudar por completo, né, na nossa família. Logo que eu fui lá para receber Jesus como Salvador, para ele orar por mim, meu pai e meu irmão já vieram junto, né? Me abraçaram, aí foi aquele chororô, né? Aquela coisa gostosa. E uma restauração familiar assim incrível, cara. É um cara que ficava ouvindo, não sei se você conhece alguma coisa de hip hop, mas eu ouvia coisa pesada, né? Eu ouvia a Facção Central, eu ouvia Racionais, que era relativamente leve. Entre Facção aspas. Central, Facção Central, o pessoal dizia que você abrisse o encarte do CD, saiu uma faca para te acertar. E se você torcesse assim É o sangue encarte, puro. saía sangue, porque realmente eram músicas muito pesadas, né? E aí agora o Vinícius ficava ouvindo essas coisas aí, tá ouvindo Nelson Ned em casa. Imagina a situação, né? Mas uma bênção, cara, uma coisa assim que mudou a minha vida por completo, sabe? Coisa gostosa. Esse meu irmão que a gente estava muitos anos sem conversar, a gente passou a ficar assim de madrugada conversando, né? Até de madrugada conversando. Enfim, dali para frente, né, foi que começou a minha trajetória cristã. Isso aí já tem praticamente 20 anos. Estamos caminhando ainda, né? Estamos seguindo aí a nossa trajetória, nossa jornada de fé. E fico muito contente aí de poder contar um pouquinho disso, testemunhar um pouquinho disso. Muitas memórias boas, né? Agora há pouco mesmo eu estava aqui mexendo no celular, antes da gente começar aqui a gravar, e aí passou a notícia, né, de que o irmão Lázaro, né, veio a falecer. Aí colocaram ali uma música dele, aquela Minha Vida é do Mestre. Aí eu ouvi, rapaz, nossa, veio tanta coisa na minha mente, veio tantas memórias boas, sabe, de quando essa música foi lançada, de quando ele gravou o DVD rodou o Brasil, né? Muita memória boa, muita coisa próxima ali da época da minha conversão. Enfim,
Vou parar por aqui, porque se eu continuar falando, eu vou contar muita coisa, tem muita memória legal. Não tem problema nenhum, mestre. Se quiser, pode vir embora, pode falar à vontade. Não, acho que é o suficiente aí para a gente poder também prosseguir com outros assuntos. Mas deu para fazer aí, trazer à memória muita coisa legal aí que aconteceu na minha vida, muita memória boa. Espero que edifique, né, outras pessoas aí. Com certeza vai edificar, porque eu acredito que talvez nesse exato momento várias pessoas possam estar passando por esse momento que o Senhor passou lá atrás, né? De não estar falando com alguém na família, dentro da mesma casa, e que possa usar essa situação, esse exemplo do pastor Vinícius Couto, que como é que Deus restaura os relacionamentos, né? Como é que a presença do Espírito Santo ela vem, ela consegue alinhar aquilo que estava fora de ordem em determinado momento. Então, você que está assistindo aí, se está com algum problema na sua casa, se está com algum problema na sua família, não estou falando com meu pai, não estou falando com meu irmão, com a minha mãe, não importa com quem seja, mas pega aí a visão que o Espírito que habita em mim, habita em você com toda certeza, ele está aqui para unir e não para dividir. E uma das situações, mestre, que eu paro para pensar assim, você falou aí da música que gostava de ouvir, né, antes de ir para Cristo e tudo mais. Eu não era muito um fã de hip hop nacional. Era engraçado e hipócrita ao mesmo tempo, porque na minha infância eu comecei a ouvir algumas músicas que não era muito para criança. Eu era fã dos Mamonas Assassinas, e foi uma galera que quando morreu eu chorei muito, né? Minha mãe fala que eu chorava como se tivesse perdido alguém da família, né? O Ayrton Senna morreu e eu não chorei da forma que eu chorei quando os Mamonas faleceram. Mas eu achava o rap nacional muito pesado, mas ouvia o Mamonas, o Planet Hemp e o Rodolfo Abrantes, os Raimundos. Então, era meio hipócrita essa situação, esse pensamento que eu tinha na época. Mas isso era uma criança de 8 anos, já. Ouvia tudo isso escondido, que minha família não gostava, não deixava muito não, né? Meu pai policial militar, minha avó e meu avô já da igreja. Imagina como é que eu ia ouvir uma situação, uma música dessa dentro de casa antes dos 10 anos. Era algo praticamente impossível de acontecer. Mas essa situação, essa questão que o senhor colocou, né, sobre como era a sua família, dali do relacionamento e tudo mais, eu acho que já pegando um gancho para essa situação que nós estamos vivendo, né, de quantas famílias que não estão passando pela mesma situação agora devido à pandemia e o fechamento de um monte de coisa, empregos que acabaram, né, quantos pais de famílias estão aí desesperados querendo o sustento para casa. Essa semana eu tive acesso a um vídeo de um rapaz que estava com uma criança no colo. Deu para entender que era um supermercado e que ele estava chorando e gritando no meio do supermercado, pedindo às pessoas para dar alguma doação, algum leite, algum café, um óleo, uma carne, para ele poder levar para casa para dar comida para os filhos e para a família, porque ele não tinha nada, tinha nada, 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 nada. Então, assim, eu vejo que essa questão que a gente está passando, a importância daquela ideia de se pôr em prática verdadeiramente o amor ao próximo. Falando de igreja, quantas igrejas nós conhecemos, quantas denominações existem por aí que são ricas, né, que têm muito dinheiro, que têm um caixa fora do comum e a necessidade de se ajudar aquele que não tem nada, né? Assim, para o Senhor, o que o senhor acha que essas, vou botar assim, denominações que são ricas, nesse momento elas teriam que fazer, elas poderiam fazer para auxiliar, para amenizar a dor do próximo, de uma forma mais ativa, e não somente vou orar por você. Olha, se a gente for olhar na própria Escritura, né, a gente tem uma série
de colocações ali sobre a maneira como os cristãos eles devem estar envolvidos com a responsabilidade social também. Uhum. Eu sei que existem algumas teologias que vão para esse lado, né, da questão social, que flertam, dialogam, às vezes até usam mesmo, né, diretamente ali ferramentas do marxismo e tudo mais, mas esquecendo esse lado, que não é a bandeira que eu levanto, esquecendo, por exemplo, essas teologias mais socialistas, né, sociais socialistas, de fato a Escritura ela aponta para a gente caminhos, para que a gente pense de fato no próximo, para que a gente ajude as pessoas que estão ao nosso redor, né? E se a gente olhar, por exemplo, até para essa questão que você comentou aí de igrejas que às vezes têm uma condição maior, que tem uma captação, uma entrada muito grande, né? A gente tem o próprio exemplo em Apocalipse capítulo 3, de uma igreja também que tinha de tudo, uma igreja muito rica, sobremaneira rica, aliás, né? Se a gente for parar para pensar, porque a forma como Jesus descreve essa igreja, a igreja de Laodiceia, é como sendo uma igreja que, infelizmente, apesar de ter toda aquela riqueza, toda aquela entrada, tinha deixado o mais importante de fora, que era Jesus. Né? Então, eles tinham ali, na cidade, né, na região, faculdade de medicina, que trabalhava com questão de colírio, né, para poder ajudar ali a visão das pessoas. Era um centro bancário da região também, onde o pessoal guardava ouro, guardava, né, circulava ali muito dinheiro. Tinha entre eles ali também uma fábrica têxtil primitiva, né, mais antiga. E para você ver, o pessoal confiava muito nas suas riquezas, confiava muito naquilo que eles possuíam, mas deixaram o mais importante de fora, que era Jesus. E até cruzando, né, essa informação, por exemplo, lá com o sermão escatológico de Jesus, a gente pega aquela parábola das ovelhas e dos bodes, a gente percebe que há uma necessidade de sermos responsáveis, socialmente falando, em todos os níveis, e para qualquer pessoa, não é só para aquela igreja que é mais rica, mas é também para quem é mais pobre. Então a gente percebe ali, por exemplo, em Mateus 25, né, nessa parábola já mencionada, Uhum. Jesus falando, né, ó, tive fome, e você, para uns ele vai dizer, você não me deu de comer, para outros ele vai elogiar, né, vai dizer, você me deu de comer. E ele vai seguir esse roteiro, né, em vários aspectos. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estive forasteiro e você não me abrigou. Eu estive preso, você não me visitou. Doente, você não me visitou e tal. Então a gente tem percebido, não só no meio, por exemplo, de comunidades grandes, como você mencionou, que às vezes são mais ricas, que têm mais condição, mas até em menores. Uma fragilidade muito grande, uma falta de preocupação muito grande, uma falta de empatia muito grande com o próximo, né? Até nesse sermão mesmo escatológico tem um ponto que Jesus comenta que, chegando num certo momento, o amor de muitos se esfriará. Sim. Claro que eu sigo ali, vou falar aqui uma linguagem um pouco mais teológica, eu sigo uma linha de interpretação escatológica historicista parcial. Então eu acredito que muita coisa do que foi dito ali já aconteceu, tal, e vem acontecendo, né? Uhum. Mas acho que talvez a gente nunca tenha visto o amor da igreja, dos cristãos se esfriando tanto quanto hoje, por exemplo, né? Na prática, às vezes a gente tem visto isso. Às vezes alguma pessoa fica enferma, ninguém se preocupa, ninguém manda mensagem, ninguém liga, né? Enfim, então o caminho, né, respondendo a sua pergunta, que não é só para essas pessoas mais abastadas, não só para essas igrejas que têm uma entrada maior, mas para todo crente, é justamente seguir aí o que as escrituras nos recomendam, né? Ajudar essa pessoa que está próxima da gente, né? A gente às vezes é muito hipócrita. A gente ora pela África, a gente fala dos indianos, tem que chegar o evangelho lá, tem que cuidar das pessoas que estão sofrendo lá na África. Mas o mandamento de Jesus é amar o próximo. Aí é fácil a gente falar, por exemplo, de quem está lá na África, a quilômetros, milhares de quilômetros de distância, e orar por eles, do que a gente levantar a mão aqui e ajudar alguém que está do nosso lado. Porque a ideia de amar o próximo é essa, quem está do lado aqui precisando. Não que eu não deva orar por quem está na África, não que eu não deva orar por quem está lá longe na Índia, mas é aquele que apareceu aqui na minha frente, do meu lado, que está precisando de alguma coisa. Essa é a ideia de amar o próximo. O próximo é quem está próximo mesmo, literalmente. É o que Uhum. Jesus vai explicar na parábola do bom samaritano.
né? Enfim. Então, qual é o caminho? O caminho é esse, ajudar quem está próximo, né? Então, se a gente começa com quem está mais próximo da gente na própria comunidade que a gente congrega, a gente vai para a própria comunidade no sentido de região, né? O primeiro uso que eu fiz aqui de comunidade é da igreja local nossa, mas a gente pode ir também para o bairro. A gente pode Uhum. pensar no bairro, pode pensar na vizinhança, na cidade. Tem cidades, às vezes, que são pequenininhas, né? Enfim, acho que esse é o caminho aí que a Escritura aponta para a gente. Amém. E assim, isso que o senhor falou da questão do próximo, estar realmente próximo, né, é algo muito importante que eu vejo muito que posso estar equivocado dentro do meu pensamento, da conclusão que eu chego, às vezes, a esse assunto, é que parece que a situação do evangelismo, né, das missões, para algumas situações, virou, na verdade, um marketing do que o evangelismo em si, né? Dá uma popularidade muito grande você ter uma ideia assim, eu vou ser missionário na África, eu vou ser missionário num lugar que está ali em evidência na mídia, na televisão. E às vezes o nosso campo missionário está na rua que a gente mora, está no bairro onde a gente mora. Aqui mesmo onde eu moro aqui em Nilópolis, no estado do Rio de Janeiro, aqui próximo da minha residência tem uma comunidade ali conhecida como Chatuba. E ali parece que é uma realidade completamente diferente que está aqui fora, né? Usando uma linguagem que usa muito aqui, né? A linguagem do morro ali parece que ela é completamente diferente da linguagem que se fala no asfalto, né? Parece que são mundos completamente diferentes. E ali está a nossa África, entendeu? Ali está o nosso campo de atuação, onde a gente precisa se mover e fazer alguma coisa. Quantas igrejas e quantas igrejas existem ao redor dessa comunidade? Então, assim, é algo que eu sempre fico me questionando quando chega a essa situação, a esse assunto sobre evangelismo, a ajuda ao próximo, porque às vezes se levanta grande número em valor para o campo missionário, que não é errado, tá, gente? Eu não estou falando aqui que você levantar uma oferta para o missionário que está em campo é algo errado, negativo. O cara está lá, é sustentado por aquilo ali e tudo mais. Eu sei e reconheço essa situação. Mas às vezes a gente tem algo muito próximo de uma família que não tem o que comer e precisa de uma cesta básica. E às vezes, como eu já ouvi algumas situações, um amigo meu conversando comigo, que lá na igreja onde ele congrega, eles dão a ênfase um pouco exagerada que eles só ajudam quem faz parte daquela igreja. Quem não é da igreja, eles não ajudam. Quem não é da mesma denominação ou da mesma congregação, eles não ajudam. Então você precisa estar restrito ali. Tem uma condição, né, de poder ajudar essas outras pessoas, porque ao meu ver, a ideia do amar ao próximo é ao próximo qualquer pessoa, independente de segmento religioso. Eu sei que a Bíblia vai falar em um momento pontual de ajudarmos os domésticos da fé, né? Tem essa questão, mas ao próximo eu acredito que abrange muito mais do que somente a galera que está na mesma comunidade de fé da onde eu congrego. Então, é essa questão social, né? Essa responsabilidade social, não abraçando as bandas, como o senhor bem destacou, né? Não abraçando nenhuma ideia marxista, socialista, mas a ideia do auxílio bíblico, falando, né? Que é a ideia de auxílio perfeito, porque foi o próprio Cristo que nos deixou. Eu acho que a igreja ela precisa aproveitar esse momento e repensar do que nós estamos fazendo como igreja, né? E aqui colocando a igreja no sentido geral e não um lugar ou outro ou uma pessoa ou outra específica. Eu acho que esse momento de crise que nós estamos vivendo, eu acho que seria um momento perfeito para a gente poder fazer esse exercício, né, de autoavaliação. E ao invés de ficar brigando na internet, falando um monte de coisa que não está agregando em nada, mas a gente realmente entender, poxa, o que é amar o próximo, né? E Tiago mesmo vai falar sobre a questão da gente levar a oração, mas também o alimento. Não é só,
como eu já vi algumas situações, fulano de tal tá passando por um problema, qual o problema? Tá com fome. Eu vou orar por você. Mas e a fome, né? E a fome física, não somente a fome espiritual? Como é que ela é saciada? E a fome ela vai saciar uma área da nossa vida, né? Que é a nossa fome espiritual. Mas e a fome física? Ela não vai saciar com oração, isso é uma verdade, ela vai saciar com o alimento. Então é nesse momento que a gente precisa ter esse momento de reflexão e fica até uma dica para a galera que está assistindo aí, né? A gente precisa pensar mais sobre essa situação. Cada dia que passa, o desempregado do nosso país vem aumentando cada vez mais e a gente precisa pensar em alguma coisa para ajudar o nosso irmão, né? Quem ganha 10, será que precisa ganhar 10? Será que se ganhar 5, 6 já não seria o suficiente? Então, Ô, Rafael, até pegando aí o gancho, né, nisso aí que você falou, primeiro, um pouco anteriormente aí, na questão que você mencionou, uma comunidade que só ajuda quem faz parte daquela comunidade, né? Que é uma concepção farisaica, literalmente farisaica. Os fariseus pensavam assim: a gente só vai ajudar quem é fariseu. Quem não é da nossa seita religiosa, a gente não ajuda. Até que, por exemplo, chega aquela situação que Jesus está lá dando um estudo, um ensino, né? E um doutor da lei, muito provavelmente ali um fariseu, ele interrompe Jesus e para poder se aparecer, né, ele pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo, tal? Aí Jesus devolve para ele a pergunta. Fala: você que é um doutor da lei, você que é um intérprete da lei, como é que você interpreta aí essa questão de salvação? E ele menciona lá de cabeça, né, 2 textos do Antigo Testamento: amar Deus de todo o coração e também ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus responde para ele: ó, tua teoria está certa. Só falta você agora praticar isso. Vai lá e pratica isso. O cara fica com vergonha, né? Mas quem é o meu próximo? É a pergunta dele, tentando se justificar. Por quê? Porque para os fariseus, o próximo era só quem estava ali dentro da mesma seita religiosa deles. Aí Jesus conta aquela parábola, belíssima, né? E por que o bom samaritano? O samaritano era o cara de uma outra seita religiosa, uma seita religiosa bem diferente, mesclada, misturada. Se a gente voltar na história e entender a questão da etnia dos samaritanos, como é que aconteceu e tal. Tinha uma crença bem diferente do judaísmo tradicional, né? Eles, por exemplo, não aceitavam todos os livros do Antigo, que a gente chama de Antigo Testamento hoje, né? Para eles era o Tanakh. Não aceitavam todo o Tanakh, só o Pentateuco, só a Torá. Para eles, a cidade santa não era Jerusalém, era o lugar santo, era o Monte Gerizim, onde ficava o templo. Né? E é justamente esse pessoal aí que era mal visto pelos fariseus e as outras seitas religiosas judaicas em geral, né? Esse pessoal que era discriminado, foi um desses aí que passou lá e ajudou o outro cara sem pensar: será que o que está acontecendo? Deixa eu ir lá e ajudar. E a mensagem de Jesus é bem clara: quem é o meu próximo? O próximo foi o que usou de bondade para com ele. Depois Jesus termina a parábola, pergunta isso para o doutor da lei, e não tem como haver outra resposta. Quem foi o próximo nesse caso? O que ajudou, que teve misericórdia do outro. Então isso é o próximo, é quem estiver precisando de ajuda. Não importa se a pessoa é católica, se é de alguma religião de matriz africana, se é espírita, se é evangélica, se é budista, não interessa. Quem está próximo da gente precisa de ajuda. A mensagem de Jesus ali na parábola do bom samaritano é essa: ajuda. Quem está próximo de você aí precisando. E aí, outra coisa interessante, pegando também o gancho aí do que você falou agora há pouco, o modo, né, a alternativa que a gente tem às vezes para lidar com isso. Por exemplo, eu fiz questão de mencionar que eu não levanto bandeira marxista, mas como que a gente levanta isso então? Como que a gente discute isso então? À luz do capitalismo, desse capitalismo selvagem, né, como tem sido chamado hoje, né, que um quer engolir o outro, que o que importa é o meu lucro. Então, se eu ganhar o máximo que eu puder, prejudicando você, é dessa maneira que a gente vai trabalhar? Claro que não. E por isso, inclusive, essa é uma das razões pelas quais eu me interessei bastante pela teologia wesleyana, ou armínio wesleyana, né, para deixá-la mais completa. Por quê? Porque John Wesley, né, que foi um clérigo, um pastor, um presbítero, né, da igreja anglicana, ele pensava em muitas coisas da realidade dele. E a Inglaterra do século XVIII, gente, era uma nação cheia de pobreza, cheia de problemas sociais, né? E ele lidou com muitos desses problemas. O Wesley era pastor de lá no povo, né? De rua, então de conhecer as realidades sociais. Tem um sermão dele muito interessante,
que é chamado o uso do dinheiro. Ele dá uma orientação para as sociedades metodistas, né, bem interessante, que merece até, por exemplo, uma leitura mais séria, né, um estudo para a gente pensar essas discussões aí de questões sociais hoje. Eu até fiz um artigo recentemente, mais para frente eu pretendo publicar ele, né, que é discutindo um pouco disso, de teologia e economia, né. Mas ele comenta o seguinte nesse sermão: são 3 pilares básicos ali. Ganhe o máximo que puder, guarde o máximo que puder e doe o máximo que puder. Agora, ganhar o máximo que puder, não ao custo do nosso corpo, da nossa saúde, não ao custo da saúde dos outros também, não ao custo de explorar a mão de obra do outro lado, né? Por Uhum. exemplo, eu moro em Campinas hoje, São Paulo, e pastoreio na cidade de Vinhedo. Vinhedo é uma das cidades mais ricas aí do nosso país, né? É muito famosa até por ser uma cidade dormitório. Isso foi muito mais forte no passado, porque tem condomínios ali caríssimos, né? Tem condomínio ali que a casa vale 20 milhões, 25 milhões, só para a gente ter ideia. Mas imagina, por exemplo, um pedreiro que vai lá para poder fazer um orçamento para um camarada desse, que é muito rico, né? Que tem lá não sei quantos carros na garagem, carros importados até, e ele faz lá o orçamento, ó, esse trabalho aqui fica em 5 mil para fazer para você. O cara, muitas das vezes, ele vai chorar para poder diminuir aquilo ali, né, para tentar colocar o mínimo possível, quando, na verdade, a ideia é oposta, né? Deixa eu valorizar o trabalho do outro, deixa eu Sim. valorizar o trabalho dessa outra pessoa. Então, ganhar o máximo que puder nesse sentido, né? Não a custa da minha vida, da minha saúde, nem a custa da vida, da saúde do outro, da exploração do outro, né? Para eu vou tentar aqui enxugar o máximo possível de custo para poder dar uma coisa bem escassa para essa pessoa que vai trabalhar para mim. Isso aí é um caminho errado. E aí guardar o máximo que puder, não é no sentido de vou acumular aqui no banco, vou encher minha conta bancária, vou deixá-la bem gorda e tal. É guardar o máximo que puder no sentido, tá, eu ganho, como você deu o exemplo, eu ganho 10, mas eu preciso de 6, pô, vou gastar 6. E os outros 4 que eu vou fazer? O que eu vou fazer com os outros 4? Aí vem a terceira situação que ele comenta, né? Doe o máximo que você puder. Não estou dizendo para você pegar os 4 e doar, você pode ir guardando alguma coisa, né? Mas há uma parte ali que você pode e deve investir em pessoas mais carentes, em ONGs, em alguma coisa que está fazendo um trabalho sério, né? Que você tem como averiguar, que você tem como é, é, ter ali um acompanhamento, né? E dessa maneira, eu tenho certeza que a gente pode fazer uma mudança muito mais radical, muito melhor, né, no mundo em que a gente vive. E o Wesley ensinava isso nas sociedades metodistas. Cada sociedade, que eram pequenos grupos, né, era responsável por aquele grupo que estava ali. Então, um ajudava o outro, sabe? Então, acho que esse é um caminho legal para a gente pensar. Isso não abandona, por exemplo, o capitalismo, Uhum. mas deixa ele mais moderado, deixa ele mais preocupado com a justiça social, né, do que é esse capitalismo atual que é praticado, né, esse capitalismo selvagem. O que importa é eu ganhar. Se você não estiver ganhando, né, se for um relacionamento eu ganho e você perde, não tem problema não. O importante é eu ganhar. Né? Então, pensando de maneira diferente, não ganha-ganha, quem sabe aí a sociedade não se torna diferente. Verdade. Assim, eu tenho, dentro desse assunto ainda, mas eu tenho uma pessoa que para mim é uma referência. E assim, é doido que ele não é cristão, não tem nada a ver com o meio da igreja. Ele é um youtuber game que se chama Gaulês. Uma vez eu estava vendo um podcast, até ele participou do tal do Flow Podcast, não sei se o senhor conhece esse podcast que tem no YouTube. Não, não conheço. E ele estava falando sobre a vida dele, que teve uma época que ele passou fome, que ele passava horas jogando para poder, streamando, né, como a galera chama. E ele falou que uma das coisas que ele começou a fazer depois que ele começou a ganhar dinheiro, e essa galera ganha muito dinheiro fazendo essa situação, né? A internet hoje é um meio que é rentável, que sustenta várias casas Brasil afora, mundo afora. E ele falou que ele colocou meio que como propósito, né, dentro da entrevista que ele estava dando, que 50% de tudo aquilo que ele ganhar com a internet, ele iria doar. Porque ele entendeu que ele só ia precisar dos outros 50%. Aquela outra parte,
ele ajudava o próximo, a galera que estava começando. Aí eu fui dar uma pesquisada sobre de como ele trabalhou essa forma, vida de vários jovens de comunidade que não tinha nenhuma perspectiva de vida, e através ali da situação do jogo, através ali da situação do game, começaram a ter uma ideia diferente, começaram a ganhar dinheiro sustentando é, é, família, porque a realidade de muitas comunidades é que o moleque, às vezes, que está ali, não estou falando que é todo mundo, e também não é algo sem querer, mas uma questão de escolha, que às vezes na comunidade o moleque vai crescer ali vendo o pai e a mãe passando fome, sem ter algum sustento, ele vai ver na bandidagem uma forma mais fácil de se arrumar dinheiro. Isso é a realidade de várias pessoas. Não justifica, claro, não é algo que, sem querer, uma vítima da sociedade e tudo mais, não. Ele escolheu aquilo ali para a vida dele, completamente diferente. E esse homem, para mim, o Gaules, ele é um exemplo e que eu fico. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei muito cismado, eu fiquei assim, eu falei, caramba, cara, por que essa ótica não funciona com a gente, que tem o papel de fazer a diferença? Né? Nós somos aí representantes da bandeira do Evangelho. Por que com a gente não existe esse negócio? E é claro, a gente sabe que tem muita gente que ganha muita coisa. A gente sabe que tem muita gente que está aí rico, com dinheiro guardado, enchendo o banco. E justamente essas três máximas de Wesley, que é onde me fez meio que prender a minha atenção à teologia armínio-wesleyana. Porque, lendo a história de John Wesley, era um cara que, poxa, ele fazia tudo o tempo todo pensando no bem comum. Não é à toa que historiadores secular, né, entre aspas, vão dizer que se não fosse aquele pessoal ali, John Wesley e a galera do Clube Santo, a Inglaterra iria por um caminho completamente diferente. Né? Historiadores consideram que eles salvaram a Inglaterra. Claro, a gente entende que Deus usou aqueles homens como um agente transformador naquela nação, mas aí a gente já tem mais ou menos a proporção do quanto que o mundo reconhece quando a igreja realmente faz alguma coisa. Quando a igreja realmente se propõe a fazer aquilo que ela foi chamada para fazer. Poxa, e quando eu vejo aqueles caras lá no livro de história, até no distrito aqui, o Rio Grande do Rio, teve uma época que a gente estava dando um estudo entre a juventude, a JNI, sobre a experiência do coração aquecido. Até meu líder distrital me colocou como responsável de poder dar a aula. Infelizmente, não consegui concluir por conta de um erro que deu no HD do computador e eu perdi somente tudo que eu tinha feito, um trabalho de meses de pesquisa. Mas me agregou em muito conhecer a história dele, conhecer a história daqueles homens ali naquele momento. E nessa parte social, poxa, eu, sinceramente, até hoje, de várias pessoas que eu já li da história da igreja, o Wesley, para mim, é um grande exemplo. É uma figura que ensina muita coisa. E eu fico até conversando com alguns amigos que são da igreja, da denominação da qual eu congrego, da Igreja do Nazareno, do quanto que a gente precisa resgatar essa visão. E eu não tenho como fazer um panorama de um geral, do mundo ou da nação. Mas eu consigo fazer um panorama da onde eu estou próximo, né? Da minha área de atuação, da onde eu consigo ver. E a gente precisa voltar a essas mesmas práticas lá na Inglaterra do século XVIII, com o movimento metodista, com a galera do Clube Santo, que fazia, que ajudava as pessoas, que visitava os presos. E o que eu acho mais interessante é que eles não visitavam os presos para ter uma visibilidade, mas visitavam os presos por realmente se preocupar com o pessoal, que eu acho que isso também é algo muito importante que a gente precisa resgatar esse pensamento no nosso tempo, que aquilo que a gente faz com a mão esquerda, a direita, a gente não precisa falar, a gente não precisa ficar jogando aos sete ventos, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e aqui, ó, o meu projeto, a minha situação,
estou indo nos hospitais. Sei lá, eu tenho muita dificuldade, pastor, com essa situação da propaganda evangelística com sentido de promoção, né? Eu não, o máximo que eu procuro me esconder, eu me escondo, porque ninguém tem que saber de nada do que eu estou fazendo em relação ao auxílio ao próximo. Isso é uma ideia bíblica, né? Então, assim, é bem interessante essa questão sobre a ajuda social, né? Então, galera que está vendo aí, que está nos assistindo ou nos ouvindo, a gente precisa fazer mais, todavia, não o evangelismo do self, né? Mas o evangelismo de levar o alimento espiritual e levar o alimento físico para as pessoas. Tem muita gente que está precisando. E a tendência parece que é piorar com o passar do tempo. Então, a gente, pegando aí dentro do nosso bate-papo, né, como eu falei lá no começo, lá bem no comecinho, até antes da gente começar a gravar, o meu primeiro contato com o Senhor foi através de livros. Eu sou apaixonado por livros. Tem alguns livros aqui atrás, mas aqui é a casa da minha mãe, porque os meus livros mesmo estão na minha casa, em outro bairro aqui em Nilópolis. E tem bastante coisa lá e eu conheci o Senhor muito sem querer, lá atrás, comprando o livro da Editora Reflexão. E assim, e foi uma época que eu comprava o livro, né, confessando aqui o meu pecado, para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, eu não comprava livro pelo autor, eu comprava livro pela capa. Quem nunca fez isso, né? A capa que eu achava bonita, a capa que eu achava maneirinha, eu ficava, poxa, eu vou comprar porque vai ser. Quando o pessoal chegar lá em casa, vai ver ali o livro bonito e tudo mais. Eu comprava o livro pela capa, só que, passado o tempo, a gente vai amadurecendo, né, e vendo que isso não conta muita coisa, né? Porque tem livros aí que tem capa excelente. Quando você vai ver o conteúdo, tem uns que não agregam muita coisa e outros que não agregam nada. Mas, e aqui não vou, para a galera que está assistindo, eu não vou falar nome de livro nenhum, não vou falar nada de autor e tudo mais, né? Mas há alguns livros aí que dão bom dia ao Espírito Santo é um pouco complicado. Enfim, meu primeiro contato com o senhor foi nessa questão da literatura e eu tenho uma curiosidade muito grande, que talvez seja a curiosidade da galera que está assistindo. Eu acho que essa questão ao amor à literatura não vem do nada. Assim, eu acordei amando ler e vou começar a ler. Ainda mais que o senhor falou que lá na tua adolescência o senhor gostava muito da questão do rap, então não sei se a leitura estava atrelada a essa mesma fase da sua vida. Porque eu, por exemplo, eu só comecei a ler aos meus 22 anos. A minha leitura era obrigatória da escola. E é engraçado que até os livrinhos que tinham na matéria, que a gente fala a memória, acho que era redação, que a gente tinha que ler um livro todo bimestre, eu não li nenhum. Eu achei esses livros lá em casa meses atrás, todos eles, pastor, em plástico, todo bonitinho. E isso já tem mais de 10 anos. E eu ficava assim, caramba, eu não lia nada. E comecei a pegar alguma coisa ou outra para dar uma olhada. Então, eu nunca fui apaixonado por literatura. Você chegar e falar que para a galera, tipo assim, eu amo ler desde sempre. Não, eu detestava ler, muito preguiçoso. História eu era muito interessado. Eu sempre tive a curiosidade de saber a origem das coisas. Então, história era uma matéria para mim. A única matéria que eu tirava 10, o restante era tudo 0, 0, 0, 1. E assim era a minha vida acadêmica na minha adolescência. Mas para o senhor, como é que começou assim esse gosto pela leitura? Então, a leitura em si, ela começou ainda na fase escolar mesmo, né? O pessoal chamou de Fundamental 2. Estava na sexta ou sétima série e a professora passou para a gente um trabalho que tinha a ver com a leitura do livro Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. E aquilo me despertou para a leitura, sabe? Eu comecei a ler o livro, gostei bastante, imaginava muita coisa, né? Me sentia na história. E é uma história muito bacana, né? Quem
não leu o livro, quiser assistir, tem filme hoje já, né? Um filme muito bacana também, baseado no livro, né? Mas eu gostei bastante daquele livro, e dali para frente eu comecei a ler um monte de coisa relacionada a isso também, né? Aquela série, aquela coleção Vagalume, eu li muita coisa daquilo ali, dali para frente, né? Aí quando eu estava no ensino médio, eu lembro que eu tirava notas boas, né, na redação. Minha professora sempre elogiava, me dava outras dicas, tal. Literatura também, né? Eu lembro que teve uma, uma, uma fase lá que a professora pediu para a gente fazer uma poesia com base numa das épocas, né? Tentar seguir aquele estilo. Aí eu fiz uma poesia ali, e a poesia, ela gostou tanto que ela usou até numa semana cultural da escola, né? Que Maneiro. era uma escola grande, uma escola pública grande, né? E ela usou. Então, assim, aí ali meio que eu percebi que eu tinha facilidade para escrever, né? Só perceber. Mas o gosto mesmo pela leitura, uma coisa mais técnica, né? Ele veio nascer, veio surgir depois que eu me tornei cristão. Comecei a vir para a igreja, primeiramente com a Bíblia. Peguei a Bíblia e devorei, né? Eu queria aprender a Bíblia. Eu lembro que eu ganhei uma Bíblia com a tradução, com a versão NVI, e aí a linguagem era mais fácil, mais simples, né? Eu devorei ela rapidinho, terminei de ler a Bíblia toda, me apaixonei pela leitura, dali para frente, e eu gostava de fazer uma leitura mais pausada, para estudar, eu anotava muita coisa. Pouco tempo depois eu estava pregando, então, enfim, dali para frente, eu investi em Bíblia de estudo, né? Aí lia um comentário ou outro, aí fui entendendo um pouco mais o que era o universo teológico, fui comprando comentários bíblicos bons, né? Então eu lia, acompanhava com o comentário e etc. Comecei a Consigo, fazer consigo ver aí atrás aí que tem bons comentários mesmo. tem alguma coisa aqui. E depois comecei a fazer o curso teológico, né? Fui para o seminário, comecei a estudar. Aí ali ampliou a minha visão. Eu fiz um TCC na época no seminário, pesquisando um pouco sobre o movimento G12 no Brasil, dentro do evangelicalismo brasileiro e tal. E o orientador do seminário gostou. Na época ele era o editor da revista Defesa da Fé, que é uma revista que na época era até bem conhecida, ela parou de ser publicada. E ele gostou do meu artigo, gostou do meu estilo de escrita, e me convidou para escrever para a revista. Então eu comecei a escrever também alguns artigos para essa revista específica, né? Aí fiz uma especialização na área de história do cristianismo. Me exigiram bastante lá, né? Eu tive que produzir 4 artigos, 2 resenhas, né? E aí eu fui criando o gosto também por essa escrita um pouco mais acadêmica. Uhum. Gostei bastante desse estilo de pesquisa. E aí veio o sonho, né? Falei, quero continuar estudando, fazer um mestrado, tal. Aí comecei a fazer um mestrado no Seminário Nazareno de Costa Rica, virtualmente, né? Comecei a estudar lá, comecei a gostar. Já estava trabalhando com teologia, lecionando, né, em seminário. Então precisava de comecei a lecionar também na faculdade, né? Aí precisava de um mestrado reconhecido pelo MEC, recomendado pela CAPES. Consegui fazer um em Curitiba, né, na Faculdade Batista do Paraná. E aí não parou mais, né? Estou terminando já o doutorado agora, falta aí mais ou menos um ano para finalizar. E de lá para cá, né, sempre publicando, escrevendo alguma coisa aí dentro do que eu tenho lido, dentro do que eu tenho pesquisado, né? Isso aqui é um tema interessante, poucas pessoas conhecem, não foi tão explorado ainda, deixa eu escrever uma coisa relacionada a isso. É algo que a gente vê que tem alguma forma de colaborar com a nossa realidade, né? Seja Uhum. ela a realidade social como um todo, como a realidade religiosa, teológica também. Então é por esse caminho que eu tenho ido, e a minha paixão pela leitura começou aí. No momento que eu li a Bíblia a primeira vez, me despertou para uma leitura mais crítica, mais acurada. Na minha vida foi basicamente assim também. A minha curiosidade de entender as coisas que estavam ali escritas na Bíblia me levou a devorar o Novo Testamento muito rápido. E quando eu olhava para o Antigo Testamento na época, era até engraçado, porque eu ficava assim, poxa, eu não quero seguir esse Deus do Antigo Testamento, não. Deus que
a ideia ali que eu tinha no momento era aquele Deus que manda matar, um monte de coisa, né? Principalmente quando chega ali o livro dos reis, né? E ali eu lembro que na primeira vez que eu li a Bíblia, eu travei em Primeiro Reis. Eu não consegui passar dali. Eu falei, eu não quero passar, eu não quero esse Deus para mim. Eu quero só o Deus o Jesus do Novo Testamento. E o Novo Testamento eu comecei a ter muita assim, dedicação, aí lia uma vez, lia a segunda, lia a terceira. Só que eu comecei a entrar em alguns conflitos, porque algumas coisas que eu via no Novo Testamento, eu não encontrava resposta no Novo Testamento. E eu ficava me perguntando, onde é que eu vou conseguir a resposta disso aqui? Aí eu lembro que um pastor na época me orientou, ele volta para o Antigo, que lá você vai ter algumas situações do porquê. Por exemplo, Paulo, lá em Romanos 1,17, quando ele fala o justo viverá pela fé, eu via na Bíblia de estudo que eu ganhei que tinha uma referência a Abacuque. Só que o meu preconceito com o Antigo Testamento não deixava eu ir ao Antigo Testamento para poder ler o livro de Abacuque. Então, quando eu comecei a pegar aquelas notas que sempre vem, né, na Bíblia de estudo, né, aquela letrinha assim na ponta e depois aquela lista de referências assim mais embaixo, dependendo da organização da Bíblia, que é a primeira Bíblia de estudo que eu ganhei, minha mãe me deu, que foi uma Bíblia NVI, tenho ela até hoje. Já está bem surrada já, coitada. Tá bem usada. A capa já está toda esquisita, por conta do tempo. Mas tá lá, que dali é a minha preciosa. E a minha primeira Bíblia também que eu ganhei foi uma Bíblia viva, de uma leitura bem tranquila, bem fácil. Eu chamo ela com o apelido carinhoso de Sujinha, porque ela sujou com o passar do tempo. E é uma Bíblia que eu não me desfaço dela de jeito nenhum, porque ali o que eu fico assim mais apaixonado pelas situações é que eu, sempre quando eu preciso dar uma segurada, vamos, no sentido de descer, né? De ser mais humilde, eu recorro a ela. Ah, porque ela é diferente, não está escrita a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa das outras Bíblias. Mas aquela Bíblia tem algo que as outras não têm. Anotações de quando eu comecei. Então tem sempre uma anotação ou outra que eu fico assim, caramba, nisso aqui eu era puro demais. Nisso aqui eu tinha uma visão mais tranquila. Nisso aqui eu era uma pessoa equilibrada, ainda que com os problemas que o novo convertido tem, quando você entra, está conhecendo o novo, então alguns vão para um lado mais radical, outros ficam ali, né, sem saber o que fazer, mas eu sempre recorro a esse meio. E também por ter a ideia de que foi ali que eu li o meu primeiro livro. Meu primeiro livro que eu li foi a Bíblia, né? Uma parte dele, na verdade, o Novo Testamento. E depois, uma pessoa que eu tive acesso à leitura, me ajudou muito, foi o reverendo Hernandes Dias Lopes, através do livro Morte na Panela. Que foi o primeiro livro que eu li além da Bíblia. E ele foi muito bom no momento, mas também ele foi muito complicado, porque eu li A Morte na Panela e achava que era um paladino da justiça. Então, redes sociais, para mim, viram um campo de guerra. Foi aonde eu comecei, na época, aquela briga de calvinismo e arminianismo através dos grupos. Tem a página, um grupo chamado Calvinismo da Zoeira, Arminianismo da Zoeira, se não falei a memória. Eu entrava e botava lá um monte de postagens ofendendo a galera que acreditava no arminianismo. Depois eu recebia as mensagens de volta. E aí, aonde para mim a importância da leitura ela vai entrando nesse assunto, porque conforme o tempo foi passando e conforme eu fui lendo várias coisas, claro, mantendo a leitura diária da Bíblia e tudo mais, eu fui notando que eu fui chegando a um determinado equilíbrio. Se passaram aí 8 anos praticamente. E hoje eu consigo dialogar com as duas escolas em evidências, né, que é o calvinismo e o arminianismo, de uma forma muito tranquila, sendo na questão da salvação arminiana, né, mas na ideia de santidade wesleyana, mas eu consigo dialogar com a ideia com as ideias do calvinismo. Eu tenho muitos livros relacionados ao calvinismo, até porque no nosso cenário literário existem muito mais obras calvinistas
do que arminianas, né? Isso aí é até injusto uma comparação na questão de quantidade, mas eu vejo que está dando uma mudada nessa questão, né? Uma editora que eu tenho como referência é a própria editora Reflexão. Eu comecei a seguir a página dela lá e tem vários livros para serem lançados. Eu fiquei assim, falei, caramba, que material legal, que material bom. O problema é que você tem que gastar dinheiro para comprar, mas isso aí é só um detalhe. Mas é muito interessante, né? E aí, uma coisa que eu acho importante, né? Até a galera que está assistindo também, se você não é muito ligado à questão da leitura, e isso é um reflexo da nossa cultura também, né? O brasileiro, ele não é um povo apaixonado por ler, não é uma galera que é educada desde criança ao hábito literário. Você que chegou na igreja hoje, você que tem pouco tempo no evangelho, você que já tem bastante tempo no evangelho e não gosta da questão da literatura, e tem gente que infelizmente não gosta nem da leitura bíblica, né? Acredita na Bíblia como um amuleto aberto lá em cima de um rádio antigo, no Salmo 23, aquela página já amarelada, já sem encostar, é capaz dela esfarelar todinho, mas não quer ler o que está escrito ali na sua essência, no seu conteúdo. Cara, comece o hábito literário, né? Comece uma leitura bíblica, comece uma leitura de algum livro teológico de linguagem muito simples. Isso aí existe um monte por aí, né? Então, a leitura, mestre, para mim, a literatura, para mim, é algo que é essencial na carreira cristã. E principalmente quando se fala de ministro, né? Porque, Sem dúvida. infelizmente, tem ministro que não gosta de ler. Aí eu fico meio assim, poxa, como ser ministro, mas se não gosta de ler? Você consegue me explicar essa situação? Consigo explicar, não. Claro, tem as suas exceções, como o senhor mesmo colocou, daquele pastor lá atrás na história do senhor, que não sabia ler, que alguém lia para ele, e ele explanava ali as verdades do evangelho de uma forma que o próprio Espírito Santo iluminava ele ali na hora, mas ele tinha, ainda que ele não soubesse ler, ele tinha um conhecimento teórico porque alguém lia para ele, né? E Sim, até e outra coisa, era alguém que estava sempre presente, né, nas programações de ensino da igreja. Então, era um ávido participante da escola bíblica dominical, dos cultos de doutrina, entendeu? Era Uhum, alguém que sempre estava presente nessas coisas. Então, aprendia muito, né? Ele sempre ouvia muito. Então, tinha muita coisa de teorias, de discussões desses ambientes na mente dele também. Ele só tinha essa deficiência da leitura, né? O que acontece? Eu até comentei isso lá no início, por quê? Porque uma coisa que eu não gosto, que às vezes acaba acontecendo, né? É essa ideia equivocada de que a gente tem que ser intelectual, que a gente tem que ser, né, pessoas aí que simplesmente se dedicam o tempo todo à leitura e tal. Não, a gente percebe a multiforme graça de Deus, né? Como é que Deus age de maneiras assim super diferentes em pessoas diferentes, né? A minha vocação, né? Deus me trouxe, me chamou para esse lado, vamos dizer aí da educação cristã, né? Para esse lado do ministério de mestre, né? Como a gente vê lá em Efésios 4. Mas a gente tem outras pessoas que se dedicam a outras áreas, vão se esmerar sim. nessas áreas, vão fazer muito bem nessas áreas. E não quer dizer que o meu empenho, que o meu esforço aqui é melhor do que o dele na outra área. Não, cada um está contribuindo um pouco para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Inclusive, essa é uma boa analogia, né, que o apóstolo Paulo usa lá em 1 Coríntios 12, do corpo ter esses vários membros e essas múltiplas funções. E cada um faz o que tem que fazer e faz muito bem. Tem partes, às vezes, que estão escondidas, né, como é o caso do coração, está escondido aqui dentro do corpo da gente. A Uhum. gente não dá muita atenção. Tem um momento que alguém tem um problema cardíaco, né? Aí ele vai valorizar o coração. E muitas vezes no corpo de Cristo tem essas pessoas também. Não são essas pessoas que estão lá estudando, que estão lendo, que estão se dedicando à educação, mas estão na oração, estão no ministério ali de contribuição, ajudando, e muitas outras coisas que a gente nem fica sabendo, e que tem sido ali, às vezes, o coração
do corpo, está bombeando, está fazendo o corpo andar, né, está fazendo o corpo funcionar, né? Enfim, então cada um fazendo aquilo que foi vocacionado para fazer, a coisa flui, né? O corpo anda. E é por aí, né? Eu Verdade. quis mostrar isso lá atrás, por quê? Porque você vê uma pessoa que não tem estudo, né? Não tinha estudo, não tinha nem o ensino básico, não sabia ler, mas isso não impedia de Deus usá-lo. Deus usou a vida dele, me alcançou. Sou muito grato a Deus por isso, né? E trazer isso à memória é muito bom, porque mostra para a gente até essa coisa de a gente precisa ser humilde nesse aspecto, né? Não é porque eu obtive um grau tal aí de estudo, de educação, que isso me faz melhor do que um outro ministro aí que não tem, né? Agora, Verdade. o que você falou, o ministro que não estuda, o ministro que não vai atrás da informação, tem alguma coisa errada. Esse pastor mesmo lá era analfabeto? Era, mas o cara estava sempre estudando, no meio da audição, participando dessas programações, né? Uma comunidade muito simples lá onde eu me converti. O pastor titular da igreja também é uma pessoa muito simples, com pouquíssimo estudo, mas fez um seminário livre. Você vê o esforço que o pastor teve, né, para poder fazer um seminário, aprendeu uma série de coisas. Então, acho que é isso, está no nosso DNA. O cristão que realmente ele entregou a vida para Jesus, ele tem essa fome, ele tem essa sede, ele quer aprender, ele quer se especializar naquilo que ele foi vocacionado, né? Uhum. E não vai ter preguiça para isso, não. Vai se dedicar mesmo, vai dedicar tempo, né? Vai dedicar recursos, se assim tiver. Então, isso é algo que é bem importante. E esse exemplo que o senhor deu para mim, desse pastor lá de trás, que tem uma importância, né? Dá para ver o tamanho da importância que ele tem na, na vida do senhor, pela expressão que o senhor fica quando o senhor fala dele, né? Lá de, lá de trás. E tem essas pessoas que marcam mesmo a vida da gente. Não tem. Isso aí não é problema nenhum. Eu tenho uma pessoa na minha vida hoje, já dorme no Senhor. O meu contato com ele, isso foi muito doido, foi muito incrível. O meu contato com ele foi de 3 meses, somente. E ele foi a pessoa que, desses 7 para 8 anos que eu tenho de igreja, mas ele me deu uma carga fora do comum de incentivo. Meu professor no seminário, assim que eu entrei no seminário, né, o falecido pastor Márcio, e a gente vinha conversando, que ele morava próximo da minha casa. Na época eu estava com medo de dirigir ainda, então o carro estava na garagem, então me obrigava a vir andando. E eu louvo a Deus por não ter aprendido a dirigir ainda naquela época, que a gente vinha conversando devagar, andando bem devagarinho na rua, e ele falando um monte de coisa. Era um cara que sabia muito, muito, muito de história. Ele tinha um ponto ou outro de algumas aplicações que eu já não concordava, que estava muito ligado com alguma situação de socialismo, concordava com algumas ideias de marxismo e tudo mais, mas é aquela ideia, né, de você ler de tudo, ouvir de tudo e reter o que é bom. E a gente vinha conversando, conversando, e ele sempre falava para mim que, cara, você tem total condições de ser um professor, de dar aula, de escrever um livro e tudo mais. Eram coisas que ele falava que eu não acreditava que eu tinha a capacidade de fazer. Eu ficava assim, poxa, eu não sei explicar direito o que é nada, nenhuma porta. Eu tenho que ficar ali forçando para poder explicar alguma situação, mesmo já dando aula na igreja, mesmo já sendo líder de juventude na igreja onde eu congrego e tudo mais. E depois que antes dele falecer, eu lembro que ele falou para mim uma situação que essa semana eu lembrei. Eu acho isso muito maneiro, né? Coisas que a gente esquece, que do nada vem assim na nossa mente, que serve para a gente dar um gás. Né? Que ele falou que a minha área de atuação será na área que eu menos acho que eu vou entrar. E eu ficava assim, pô, que área é essa que ele está falando? Que área é essa que ele está falando que eu vou ficar? E tudo mais. E é o que eu estou hoje aqui, na internet. Isso, para mim, há anos atrás, é um absurdo. Quando eu vi os cultos online, as pessoas falando de culto online, pô, você não tem noção do quanto que eu falava mal.
Quando eu vi os pastores assim que apareciam na internet, você não tem noção do quanto que eu rejeitava aquilo e falava, não, isso aí é se moldar como o mundo, porque o mundo é assim, porque a internet é dessa forma. E eu até achei engraçado, eu falei, poxa, por que que ele não está aqui? Eu poderia falar para ele aqui, eu errei, porque ele falou para mim que era justamente nessa situação na internet. Porque ele lembra que ele falava para mim, ele, cara, você consegue ter um filtro da hora de falar sério, a da hora de usar uma linguagem acadêmica, e a hora de falar, poxa, cara, é isso aqui, tá ligado? E ele falou como um bom carioca é, de uma forma completamente diferente dos outros estados, de uma forma que você consegue chamar a atenção das pessoas. E eu, sinceramente, eu não acreditava nisso em momento nenhum. E eu fico muito feliz porque isso é um feedback que alguns entrevistados já deram. Eles falam, poxa, você conseguiu. Eu acho até interessante aqui, é claro, não tenho a necessidade de citar um nome, mas já teve um convidado que falou: você conseguiu me puxar para baixo e me manter no mesmo nível, e conversar de pessoa para pessoa, independente do meu cargo eclesiástico, independente da minha área de atuação. E esse é o objetivo, justamente para a galera poder ver que hoje aqui o Rafael, né, servo, miserável pecador, como todos nós somos, está aqui conversando com uma pessoa que para mim é uma referência na área da questão da literatura, que é o único acesso que eu tenho com o senhor é através dos livros, e a gente conversando aqui como se fosse aquele bate-papo pós-culto na lanchonete comendo hambúrguer. Então, isso é uma situação que, para mim, é muito importante. E o senhor falando desse pastor que marcou muito na vida do senhor, me trouxe à memória esse pastor também que marcou na minha vida, assim como outros pastores também. Mas ele, nessa situação, nesse projeto específico, ele foi uma pessoa que, poxa, marcou. Eu acredito que eu conheci ele. Você falou o nome aí, falou que ele já partiu para a glória, né? Sim. Eu acho que eu conheci. Eu não lembro o sobrenome, mas eu foi casado com a Nathalie. Ele mesmo, poxa, Conheci pastor ele. Márcio, Conheci ele aqui em Campinas, inclusive. Morava em Minas ainda, mas conheci ele aqui em Campinas. Inteligentíssimo, realmente. Pessoa muito demais. bacana. Era ele mesmo. Pô, feliz de ter conhecido também essa pessoa incrível que foi o pastor Márcio, né? Um cara bem inteligente, é inteligente demais. Eu ficava olhando ele dar aula e ficava assim, poxa, eu quero dar aula igual a ele. E uma das coisas que ele me incentivava é que eu falava isso para ele, pastor, quando eu crescer, né, ali na brincadeira, quando eu crescer eu quero ser igual você. E ele falava, não, você tem que ser maior, você vai ter mais tempo, você vai ter uma caminhada bem maior do que a minha. Você vai chegar a lugares que eu não cheguei. Então, você vai ser maior no sentido da área de atuação, no sentido de visibilidade, na questão de propagação. Eu ficava, pô, tá maluco. Eu modo que o senhor, pô, o senhor para mim é uma referência, eu quero estar ali, ó, no mesmo patamar e tudo mais. E ele brincava sempre, ele falava, não, vai ser maior, vai ser maior. Mas eu entendia o sentido de que ele falava da questão do ser maior, né? Não de ser maior, a questão de ser melhor ou não do que alguém, mas na situação da área de atuação, da forma de falar e tudo mais, o alcance, né, de pessoas, mas ele é uma pessoa que está marcada no coração. Eu até brinco com alguns amigos, quando eu tiver a oportunidade de colocar para frente um projeto que eu já comecei a escrever há anos atrás, com certeza na parte dos agradecimentos vai estar lá em memória Pastor Márcio. Ele ele que deu o start lá atrás para mim. E me deu uma ideia muito ousada, né? Até aqui aproveitando também já jogando um spoilerzinho, né? Eu sou uma pessoa que eu não consigo guardar muito segredo. Então acho que por isso que eu vejo que eu não fui chamado para ser pastor. E eu lembro que na época ele falou comigo, pastor, sobre a situação de uma ideia de escrever, de falar sobre a relação do evangelho e a cultura brasileira. Como é que o evangelho ele se comunica através da cultura brasileira? Porque quando ele me passou algumas referências de livros, os livros que eu lia na época eram tudo escritos por americanos que davam a ideia de evangelho através da cultura que eles estavam inseridos.
e que é completamente diferente. Que a nossa cultura, na verdade, ela não é nada amarrada. Ela vai mudar muito de um estado para outro. Às vezes, dentro do mesmo estado, a gente vê culturas completamente diferentes. Então, ele falou para mim, ele tá aí o grande desafio. Você escrever sobre esse assunto que vai te dar trabalho. Porque eu lembro que ele falou para mim na época, só vou te dar um spoiler, a cultura brasileira ela não existe, porque ela é uma mistura de tudo. Então você vai ter que penar e falar, ah, não. Mas, graças a Deus eu estou conhecendo amigos que estão me ajudando pra caramba nessa situação, me indicando livros através de bate-papo e tudo mais. Eu acredito que uma hora isso vai, vai sair do papel, né? Talvez eu esteja só esperando me formar mesmo no seminário, que até na hora de apresentar ali, ter uma formação, eu vejo importante, te dá uma credibilidade até um pouco melhor, né, nessa área, mas se não der tempo de se formar também, eu tento soltar e eu não me prendo muito a isso não, pastor, eu sou bem... Se tá para fazer, eu quero meter a mão e fazer e pronto. O nome da página é Eu, um Jovem Teólogo, aí teve gente que já falou para mim, ah, mas você é formado? Eu falei, ainda não. Então, já que você não é jovem teólogo nenhum, eu falei, vai lá atrás e vai ver a vida de Spurgeon, se ele se formou no seminário. Claro, tem que ter a carta na manga também, né, para poder dar uma resposta no amor, né? Nada ignorante, nada no sentido de brigar. Mas a leitura, para mim, ela é bem importante nessa situação, ainda que no meio da explanação tenha entrado num assunto que me veio à memória agora, né? Sobre a questão do pastor Márcio, mas ela é bem importante. E, mestre, aqui também aproveitando essa oportunidade ímpar de estar conversando com o senhor, eu, como um jovem teólogo, e futuramente um jovem escritor, se assim Deus permitir, qual o conselho que o senhor me daria, não só para mim, mas também para toda a galera que está assistindo, que tem essa vontade de escrever algo dentro dessa área, da área teológica, de ser um teólogo também? Porque eu tive um feedback há um tempo atrás, até postei isso na internet, de um rapaz que depois eu entrei em contato com ele. Ele tem 11, 12 anos, mais ou menos, se me falha a memória. E ele falou que o meu sonho, desde os 8, é ser um grande teólogo. Eu fiquei assim, falei, pô, maneiro pra caramba. O cara não quer ser o Neymar. O cara quer ser um grande teólogo, ser realmente ali numa área de atuação que eu acho que precisa muito, mas não sei a opinião do senhor em relação a essa situação. Até gostaria que o senhor falasse também. Eu acho que a gente precisa, a nível nacional, de mais teólogos sérios, de mais gente séria nessa área de teologia. O que o senhor acha sobre isso? Bom, com certeza, eu vejo que a gente precisa, sim. A teologia, ela tem esferas diferentes, né? Por exemplo, geralmente a gente fala de 4 eixos teológicos, né? A teologia bíblica, primeiramente, né? A teologia sistemática, a teologia histórica e a teologia prática. Então, esses 4 eixos, eles são muito importantes, né? Cada um, muitas das vezes, vai se especializar mais para um desses lados, né? E Uhum. cada um deles é importante para a vida da igreja em si. Teologia é uma coisa viva, né? Então, o tempo vai passando, muita coisa vai sendo mudada. E eu me lembro de uma leitura que eu fiz, até sobre cosmovisão, né? Que a gente estava falando antes de começar aqui. E, e a pessoa, ela trouxe, na verdade, as pessoas, né, que são 2 autores, eles trouxeram 4 perguntas para ajudar a gente na tarefa contextual. E depois, um outro autor, além de concordar com essas 4 perguntas, trouxe mais uma, né? Os 2 autores que eu estou mencionando é o Richard Middleton e o Ryan Walsh, do livro Visão Transformadora, e o outro autor é o N.T. Wright, um livro em inglês que ainda não tem publicado em português. Mas as 5 perguntas, elas são: quem somos, onde estamos, que horas são, quais são os problemas e quais são as soluções. Essas perguntas são legais, por quê? Porque ajuda a gente a pensar um pouco, né, de maneira mais abrangente, e até pensando nessa coisa da teologia ser viva, né? Se a gente para pensar quem somos. Eu, por exemplo, faço parte de uma tradição arminiana e wesleyana. Mas Arminio viveu no século XVI, morreu iníciozinho do século XVII.
Wesley viveu no século XVIII. Eles viveram em ambientes diferentes, viveram um na Holanda, né, o outro na Inglaterra, e com problemas diferentes, com demandas diferentes, porque naquela época as pessoas perguntavam outras coisas, estavam interessados em outras coisas. O problema que eles enfrentavam eram outros, né? Aí a gente está agora falando no século XXI, no Brasil, América Latina. Então, é outro contexto, são outros problemas, são outras necessidades, né? Completamente diferente. Então, quando a gente pensa nesses 4 eixos teológicos, não tem como desvencilhar disso. Eu vou trabalhar com teologia bíblica, eu quero entender mais aqui sobre Bíblia, quero me especializar em Paulo, por exemplo, ou no Pentateuco, sei lá, cada um vai para um lado, né? Mas a gente precisa trazer isso daí para o século XXI. Tem coisa ali que é mais antiga, né? Então a gente vai trazer para a discussão de agora, como que a gente lê isso hoje, como que isso funciona hoje, como que isso é agora. Não que a escritura tenha mudado, mas o modo como a gente lida com isso hoje tem as suas peculiaridades, tem a nossa questão regional. Então, como que a gente traz isso para hoje, né? O modo de ser e fazer igreja. Como que isso também funciona na teologia prática, a eclesiologia, a missiologia, a missão da igreja. A eclesiologia é a questão da própria discussão da igreja em si, mais ligada com a teologia sistemática, né? Mas quando a gente traz isso para essa discussão atual, isso vai longe, tem muita coisa legal que dá para a gente ir pensando, né? Até, por exemplo, que você falou, o modelo que a gente aprende do americano, o modo deles de fazer missão, que eles fizeram, né, naquele tempo, e o modo como eles chegaram no Brasil, é diferente do modo como a gente hoje desenvolve, como a gente hoje trabalha. A gente tem a nossa identidade aqui em muitas questões aqui no Brasil. Então, fazer teologia aqui no Brasil tem essa diversidade, tem essa coisa interessante, né, que dá para a gente fazer. E aí a outra pergunta, né, que dica que a gente dá, por exemplo, para quem quer publicar, escrever e tal. Eu acho que a primeira coisa é pensa em algo que você é apaixonado, algo que te inquieta, algo que deixa você ali com, como a gente diz lá em Minas, com a pulga atrás da orelha, que deixa você realmente ali interessado naquele assunto, que te motiva, né, a pesquisar. Acho que esse é a primeira situação. A gente ir para uma coisa que a gente não tem tanto interesse, talvez vai prejudicar a nossa pesquisa, vai prejudicar as nossas leituras. Mas quando a gente vai para algo que a gente gosta muito, por isso até eu falei desses eixos teológicos, né, porque aí você vai filtrando, não, eu gosto dessa área. Vai nessa área, dedica nessa área, pesquisa nessa área, lê o máximo que você puder nessa área. E aí, depois você vai ter essa oportunidade de fazer alguma síntese do que você leu, do que você aprendeu, né, do que você teve de discussão, que você vai ler gente que pensa de um lado, gente que pensa de outro. Aí você vai ver uma terceira alternativa, uma quarta alternativa. Talvez dali você crie uma síntese, você crie uma alternativa nova, não sei. Essas coisas acontecem na teologia, né? Então, se dedicar primeiro naquilo que você gosta e pensar em trazer essa discussão para hoje de uma maneira clara, de uma maneira que seja compreensível, de uma maneira que também dialogue com a nossa realidade. Né? Que eu acho que é aquela coisa daquela teologia abstrata, aquela teologia que, no final das contas, não serve para nada, acho que hoje em dia não ajuda muito. Né? Você ficar só no campo filosófico ali, meditando, pensando, mas qual foi o sexo dos anjos, por exemplo? Isso não tem sentido para a gente. Né? Agora, a partir do momento que a gente pega aquele eixo teológico, aquilo que a gente gosta, e discute isso com a nossa realidade, isso é muito bacana. E faz com que interesse também para outras pessoas a leitura do seu material, né? Que você está publicando daquilo que você pesquisou. Essa é a grande dica que eu deixaria aí. Show de bola. Muito obrigado pela dica. Então, mestre, assim, nosso horário, pelo que eu estou vendo aqui, ele parece que já está um pouquinho avançado. Já está chegando aqui na hora do almoço. Então, a gente encerra por aqui. Já fica já de antemão o convite para a gente fazer mais para frente aí um 2.0. Uma novidade que é um projeto que eu tenho para fazer aqui no canal, além do Papiando a Palavra, fazer uma outra série, mas aí com algo mais específico, um assunto ali amarrado, tudo bonitinho. Então já deixa aqui o convite para o senhor. Uma honra estar trocando essa ideia contigo. Com certeza me agregou e muito. Acredito que não só na minha vida, mas também na vida da galera que também chegou agora no final ou está assistindo desde o começo.
que é algo que até agora me deixa bastante surpreso e bastante assustado, porque eu nunca acho que ninguém vai assistir o Papiano completo. Mas a maioria dos feedbacks que eu tenho são de pessoas que disponibilizam ali do seu tempo 1 hora, 50 minutos. Já teve Papiano que foi 1 hora e 40. Então, assim, até muito obrigado para você que tem esse carinho, que acredita no projeto, que acha que é uma iniciativa legal. Eu acredito muito que você está sendo edificado, mais com o convidado do que comigo, mas pode ficar, pode ficar tranquilo. Mestre, agora sim, para a gente encerrar, eu queria pedir para o senhor, tá fazendo aí as considerações finais, deixar algum recado para a galera. O tempo é seu. Eu só quero também agradecer pelo convite, pelo papo, né, que foi bem bacana, deu para a gente discutir coisas aí fora da caixinha, né? Foi muito legal, agradeço aí o convite, agradeço a você também que assistiu, né, que esteve conosco aí durante esse tempo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua vida também, Rafael, que me convidou. Tamo junto. Amém. Precisando aí pensando aí numa próxima oportunidade, conta comigo. Se a gente puder fazer para ir se ajudando, tamo junto aí. Valeu. Galera, muito obrigado aí, você que está até o final. E agora, aqui para a gente encerrar, aqueles recadinhos que eu sempre deixo, né, o habitual. Você tem total liberdade para discordar de tudo aquilo que a gente falou aqui. Você tem total liberdade para discordar de exatamente tudo. Porém, eu só peço que você nos respeite, assim como nós também te respeitamos e te amamos em Cristo Jesus. Valeu, galera. Vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Vamos mudar esse negócio aí. Vamos junto. Vamos com tudo.